Olha essa do Valdemar, foi hoje à tarde na Globo News. André Sadi estava pressionando sobre Flávio Bolsonaro ter ido visitar pessoalmente Daniel Vorcaro após a primeira prisão do banqueiro do Master. Foi visitar depois para ver se conseguiu o restante do dinheiro. Às vezes a gente precisa se perguntar se Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, quer mesmo que Flávio Bolsonaro do PL seja eleito presidente da República, né? Porque, jura? Mas assim na lata? Flávio havia pedido a Vorcaro 137 milhões de reais, só recebeu 61 milhões. Só recebeu 61 milhões de reais. Vocês querem 61 milhões? Pois é. Vorcaro foi preso no finalzinho do ano passado, aí foi solto. Flávio estava há 2 dias de se lançar candidato à presidência da República. Foi visitar Vorcaro para pedir o resto do dinheiro. E quem diz isso é o presidente do partido do Flávio. A Sadi cobrou, claro. Estava investigado, mas não foi condenado a nada, respondeu o Valdemar. Bem, tudo certo, né? O Vorcaro segue apenas investigado e não tendo sido condenado a nada. Tecnicamente, nada mudou, tá? Mas em algum momento a campanha vai precisar parar de tomar tiro ou de dar tiro no pé, não é mesmo? Hoje saiu mais uma pesquisa, a pesquisa Nexus, e eu vou francamente falar uma coisa para vocês. Como eu queria ter a nossa pesquisa Meia Ideia nas mãos. Só quinta-feira, porque tem um monte de cruzamentos que eu gostaria muito de fazer para entender o movimento que aconteceu essa semana. Mas são aqueles cruzamentos que a gente só consegue fazer quando tem os microdados da pesquisa. A gente está numa situação que em ciências sociais chamamos de tipping point, ponto de ruptura. Pensa numa avalanche. Você joga uma bola de neve em cima da montanha de neve fofa. Aí joga uma segunda bola. Cada uma delas tem um microimpacto, faz uma pressãozinha, move uns centimetrinhos ali. Joga a terceira bola, a quarta, a quinta, a sexta e de repente avalanche. Cai a montanha toda de neve no vale. O ponto de ruptura é aquele em que o micromovimento foi demais e provoca um desmoronamento. Qual é a pergunta que todo analista político está se fazendo nesse momento? Qual é o tipping point de Flávio Bolsonaro? Perde 1%, perde 2%, perde 5%, nada disso mexe demais. Tudo é tecnicamente recuperável, e é mesmo. Até que tem um momento em que desmorona a candidatura. O eleitor em manada abandona o candidato. O tipping point pode ser muito longe ou muito perto. O candidato pode ser muito resiliente ou pouco resiliente. O Flávio é o quê? A gente tem como fazer esse cálculo a respeito da movimentação do Flávio? Bem, vamos tentar? Vamos tentar nos virar, pelo menos com as informações que temos até aqui. Na quinta-feira, quando sair a Meia Ideia, vai dar para fazer umas contas mais precisas. Então, primeiro, temos 3 pesquisas de opinião que documentam o cenário eleitoral desde que estourou o áudio que Flávio mandou para o Vorcaro. Sabe, aquele áudio afetuoso do meu irmão. A Atlas foi a campo entre 13 e 18 de maio, Datafolha em 22 de maio, Nexus, que saiu hoje, entre 22 e 24 de maio. No primeiro turno, Flávio caiu 4 pontos pelo Datafolha, 5,4 pontos pela Atlas, 5 pontos pela Nexus. Quer dizer, todos estão contando a mesma história, né? Todos viram uma perda mais ou menos no mesmo tamanho. Isso é bem recuperável. O que não pode é continuar caindo. E precisa, daqui a um mês, voltar a recuperar. Então essa é a primeira informação a se ter. Flávio perdeu uns 5 pontos percentuais. Esse foi o preço da gravação. Michele não ganhou, Zema não ganhou, Caiado não ganhou. Ninguém ganhou com esse jogo. Flávio perdeu, foi para a pilha de indecisos. Esse eleitor tanto pode voltar, quanto pode ir para outro. A segunda informação que precisamos ter é a seguinte. A direita, quando você mede pela Ideia, que é o nosso parceiro, ou pela Quest, representa aí uns 40% da sociedade. O Flávio tem o maior naco desse pacote aí. Entre 12% e 13% desse conjunto é bolsonarista raiz. E os 26%, 27%, 28% é direita não bolsonarista. Então, claro, quando o Flávio perde voto num susto desses, é dessa pilha que sai. Nós estamos falando de eleitores que são antipetistas, votam em quem pode derrotar Lula. Não tem qualquer predileção... A gripe está pegando. Não tem qualquer predileção pela família Bolsonaro. Alguns até preferiam não, mas bem, se é o que temos para hoje, nele vai. Mas esse voto depende de uma condição fundamental. Esse nome é o melhor para derrotar Lula? Enquanto acreditarem que sim, a tendência é de que o voto volte para Flávio.
O que os faz acreditar que não? Vem comigo. A gente tem umas pistas para resolver isso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Bom, esse é exatamente o tipo de leitura que separa quem acompanha de Brasília de manchete em manchete de quem entende o cálculo de risco por trás. E foi o que a gente fez aqui em maio inteiro no Meio. News diária para contar o que aconteceu, Premium, meio político, para explicar por que aconteceu. E agora um curso para quem quer aprender o método. A aula inaugural de Desvendando Brasília com Creomar de Souza foi hoje, 5 da tarde. Acabou de terminar. Se você assistiu, sabe do que eu estou falando. Se não assistiu, a gravação já está no ar no YouTube. Assiste à noite, no fim de semana, quando der. Cerca de 1h30. Creomar é analista de risco político. Atende cliente corporativo. Não vai para a rede social ficar fazendo jogo. O que ele ensina é exatamente isso que a gente acabou de fazer aqui. Ler o tabuleiro, separar ruído de risco real, entender quando uma candidatura está sangrando e quando está desmoronando. A aula é a porta de entrada do curso completo. 4 aulas gravadas com Creomar, material em PDF por aula, um encontro ao vivo de dúvidas em junho e grupo de WhatsApp da turma para continuar conversando enquanto Brasília acontece. A inscrição fecha quarta-feira, 23h59. Depois disso, a turma fecha de verdade. Quem entrar até lá usa o cupom AulaInaugural20 e ganha 20% de desconto. Até quarta-feira tem esse desconto. Depois é preço cheio. E esse é o ponto de partida. A parada é a seguinte. Sabe essa direita não bolsonarista? Segundo a Quest, antes do escândalo, Flávio Bolsonaro tinha 74% desse voto. O resto estava lá dividido entre os outros. Ou seja, se no início do mês o Flávio tinha 33% das intenções de voto no primeiro turno pela Quest, desse total, 20 pontos era não bolsonarista, antipetista. Quem é o não bolsonarista dentro da direita? Muito concentrado na faixa de renda entre 2 e 5 salários mínimos, muito concentrado entre católicos, principalmente moradores da região sudeste. Então, quem nós precisamos acompanhar com uma lupa? 2 e 5 salários, católico, sudeste. É principalmente daí que Flávio perdeu aqueles 5 pontos, tá? Esse é o eleitor movediço. O que olha para o Flávio mais desconfiado. Evidentemente, não é que nem a classe média. Tá no corre, não tem a Globo News ligada no escritório. Mas esse corte do Valdemar, esse de hoje, ele vai rodar pelos apps, né? Vai bater nesse eleitor? A Atlas da semana passada viu tanto Fernando Haddad quanto o Geraldo Alckmin ganhando do Flávio no segundo turno pela primeira vez. Isso é sinal muito discreto, mas é sinal de que essa vitória sobre a esquerda não é mais tão garantida assim. Mas, de novo, é um sinal discreto. Esse eleitor não percebeu isso ainda. Demora a perceber. Pode ser que as coisas se assentem antes. Outra questão. Os candidatos de direita que sistematicamente pontuam melhor são, em ordem, Michele, Zema, Caiado. Se você pega a maior parte das pesquisas, são eles que aparecem melhor do que os outros. Mas todos aparecem muito pior do que o Flávio no primeiro turno. Não é por preferência, é por conhecimento. As pessoas sabem um pouco melhor quem é Michele, sabem menos quem é Zema, quase não conhecem Caiado, né? O que faz um candidato de direita ser reconhecido? Redes sociais, não tem outra coisa. Caiado está muito tímido nelas. Zema andou acertando uns gols. Michele é craque. Ela tem uma questão ali, né? Ser mulher entre eleitores de direita não impossibilita, mas dificulta. E bem, o marido Jair Bolsonaro não quer de jeito nenhum ela, né? Essa queda de 5 pontos não move ponteiro. Vai continuar caindo lentamente ao longo do mês, conforme mais gente vem sendo informada do problema? Deve. Vai. Se Flávio se encontrar com Trump, ele posa de líder e traz uns votos de volta? É possível. Se essa frase do Valdemar circular muito, perde mais uns votos? É possível. Se Trump não se encontrar com Flávio, ele pode parecer mais fraco? É possível. Se aparece vídeo do Flávio com o Vorcar, ele falou que tinha um, isso circula loucamente? Ah, com certeza. Tira voto? Possível. Qual é o ponto de desmoronamento? O eleitor que vinha dizendo que votaria em Flávio e parou de dizer, está procurando saber dos outros, comparar. De repente,
vai com a cara de algum. Se esse movimento faz com que Michele, ou Zema ou Caiado cresçam, se mostrem com mais potencial do que Flávio contra Lula no segundo turno, aí isso vira ponteiro virado. Ainda não aconteceu. Mas se Flávio continua caindo no segundo mês e no terceiro, mesmo que seja 2 pontos aqui, 3 pontos ali, a queda acumulada vai chegando 10, lá por meio de julho toda a direita vai estar sentindo o cheiro de sangue no mar. É hora de Tubarão se apresentar. E o eleitor percebe isso. Ou vocês acham que é coincidência que Aécio Neves já está pedindo para se apresentar nas pesquisas, Joaquim Barbosa também? Eles dois vão estar na nossa, tá? E nas outras. Flávio está ferido. Onde é o ponto de desmoronamento? Pois é, todo mundo está fazendo essa conta. Ei, você aí, consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assina o Meio Premium e garanta acesso ao melhor do meio.